Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura oracular com escolhas para você sintonizar a sua intuição e receber os melhores aconselhamentos que a espiritualidade tem aqui para você, para ajudar você a canalizar as energias que o cosmos tem à sua disposição e para te ajudar também a estabelecer boas intenções para os seus rituais, as suas magias e as suas meditações, para que possa ser facilitado para você o processo de manifestação do seu propósito divino, seu propósito de alma, para que isso possa acontecer com muito mais leveza na sua vida. E os oráculos que serão utilizados nessa leitura são os cristais, e essa é uma leitura conhecida como cristalomancia, e também serão utilizados os dados astrológicos, e essa é uma leitura conhecida como cleromancia. E é uma leitura atemporal também, o que significa que não importa quando você vai assistir esse vídeo ou quando ele vai chegar até você, porque aqui esse é um trabalho muito profundamente conectado com a lei da atração. Então acredite que o universo te trouxe aqui por algum motivo e com certeza é porque tem alguma coisa aqui nesse vídeo e na mensagem que você escolher que vai poder contribuir muito positivamente para a sua vida e para a sua jornada. Mas antes de apresentar as escolhas para você, eu sempre faço uma sintonização para poder abrir o campo de energia para os trabalhos aqui nesse canal. Então eu convido você a mergulhar nessa conexão junto comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que os oráculos estejam facilmente acessíveis para nós aqui no planeta Terra, e por todas as bênçãos e iluminação que recebemos dessas ferramentas tão maravilhosas. E eu peço a essas entidades e seres de luz que abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura oracular, tanto para a cristalomancia quanto a cleromancia, para que você que está me ouvindo neste momento possa receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior para a sua vida, no aspecto que fizer mais sentido para você. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem e que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para podermos canalizar as energias que estão à disposição e que chegam até nós aqui através dos astros, através das nossas equipes espirituais e de todo o nosso campo multidimensional. E peço para que, além da mensagem e do direcionamento e aconselhamento, seja realizado também a cura e reprogramação de todo e qualquer tipo de registro ou crença que esteja sabotando, limitando ou atrapalhando o fluxo pleno do amor, da vida, da prosperidade, em todos os aspectos da nossa existência. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos lá para as escolhas. Você vai sintonizar com um dos elementos. O elefante, esse elefante dourado, bem bonito, ou o dragão. Então você vai fazer a sua escolha, elefante ou dragão. Se você sentir que as duas leituras são para você, tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode escolher as duas e pode assistir o vídeo todo. E antes da leitura eu faço uma sintonização com a bola de cristal para verificar qual vai ser o tema a ser trabalhado. E no final, depois da segunda leitura, eu faço também um fechamento e uma última leitura da bola de cristal para nós podermos entender todas as mensagens e para nós podermos também canalizar a energia. Então no final eu sempre faço também um exercício a mais para ajudar na absorção de tudo aquilo que é feito aqui ao longo desse trabalho no vídeo. Então, para agora, você vai conectar a sua intuição para escolher elefante ou dragão ou os dois.
E agora nós vamos começar com a sintonização da bola de cristal para a mensagem inicial e para nós identificarmos o tema dessa leitura, para podermos saber quais as energias que serão trabalhadas, que tipo de intenção coletiva é interessante ser estabelecida para os rituais, magias, meditações, para que possamos também, de alguma maneira, com a nossa energia pessoal, contribuir para o bem maior do coletivo. Vamos lá, gratidão. Certo. Então, de imediato, a energia que apareceu aqui foi, primeiro, uma energia um pouco densa e presa, como se tivesse alguma coisa que não está fluindo, mas existe um desejo, existe como se fosse uma faísca dentro da alma que está clamando por alguma coisa, que está querendo expandir, que está querendo sair desse centro, desse núcleo que está muito apertado, para poder realmente ganhar o espaço merecido, por assim dizer. Então, essa vai ser uma leitura que vai focar nessa energia de expansão, de como nós podemos, de fato, destravar essa energia e esse potencial que está ali, esse núcleo tão poderoso que eu estou vendo aqui, mas que está sendo ofuscado por muitas energias externas, principalmente. Eu sinto que, apesar de existir sempre autossabotagem em todos os aspectos, a questão é que existem outros fatores. Sempre existe alguma outra coisa. Nunca dá pra gente estabelecer tão preto e branco assim, que é puramente você, as suas autossabotagens, as suas crenças, o seu inconsciente, que está regendo absolutamente tudo, porque existe também uma energia coletiva, existe um inconsciente coletivo que também movimenta energias e que vai colocando determinadas coisas. Então, pelo nosso inconsciente ressoar com o inconsciente coletivo, então nós acabamos aceitando como verdade algumas limitações e alguns aprisionamentos, basicamente. Então, a energia que está aparecendo aqui é bem essa mesmo, de que precisa ter uma abertura. Agora eu estou vendo a bola, eu estava vendo uma bolinha de luz que agora ela explodiu, assim, ela expandiu, e eu estou vendo bem uma estrela de 5 pontas, que representa bem a energia da magia mesmo. Então já é uma recomendação aqui para você. Se você não tem experiência prática ou qualquer coisa envolvendo magia, você pode participar do trabalho coletivo da Magia Mística Transdimensional. Tem o link aqui embaixo, é só você procurar para você saber como esse trabalho funciona. É uma ativação coletiva e é uma forma de você começar a aprender a usar a energia a seu favor. Inclusive, esses vídeos de cristalomancia e cleromancia que eu faço aqui são sempre obrigatórios para quem participa desse trabalho comigo, para poder realmente sintonizar e entender quais são as energias que estão à disposição. Então aqui eu estou vendo uma grande energia de expansão, eu estou vendo uma grande abertura, e vai ser esse o foco dessa leitura. Cada vez que eu mexo aqui na bola, a estrela começa a ficar com mais pontas e mais pontas, assim, é uma coisa que está crescendo. Então eu estou vendo uma movimentação muito poderosa e muito mágica também. Para quem realmente se conecta com magia, eu recomendo muito que você faça algum ritual usando o máximo de elementos que você conseguir pensar e usando a sua intuição para você poder expandir a sua energia ao máximo, porque eu sinto aqui que vai ter uma grande abertura, é como se fosse ter uma grande explosão, mas é uma coisa que é motivada por você, alguma coisa motivada pelos seus desejos. Então, foca nisso, porque em algum momento você vai seguindo na direção que precisa seguir. Então, é uma questão mesmo de você fazer a sua parte e entender que você precisa sintonizar com as energias certas, com os elementos certos, a nível espiritual também, para isso poder contribuir para o seu processo de expansão e para a conquista dos seus objetivos de vida e daquilo que você realmente estabeleceu como propósito para a sua vida e que você sente que realmente clama no seu coração e na sua alma. Então, essa foi a mensagem inicial e o tema para nós podermos trabalhar nas leituras, e agora nós vamos começar mesmo com as escolhas. Então, a primeira leitura que nós vamos fazer aqui é a leitura do elefante. Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual é a energia que está vibrando e que está à disposição de quem sintonizou com a leitura do elefante. E eu peço agora a sintonização dos meus registros acásticos com os de quem está me ouvindo neste momento, que sintonizou com essa leitura, para que seja trazida a energia de expansão e para que seja revelada a verdade superior a respeito dos caminhos de quem está me ouvindo agora. Gratidão, gratidão, gratidão.
Então, temos já algumas questões que é importante levar em consideração. A primeira delas é que tem algum processo de limpeza muito profundo que precisa ser concluído e que eu sinto que é uma coisa que te incomoda e não é de hoje. Eu sinto que tem alguma coisa como se fosse uma ferida, é como se fosse algum desajuste, alguma coisa mesmo que pode estar associado a algum trauma, alguma coisa assim. Eu sinto que para algumas pessoas isso pode ter a ver com algum tipo de energia, por exemplo, de agressão ou alguma coisa nesse sentido, na infância principalmente. Mas independente da sua condição, a questão é que eu tô vendo questões internas. Questões aqui é bem a energia do coração mesmo que eu tô sentindo. É como se tivesse um espaço vazio que precisa de preenchimento, que precisa de cura, mas que por algum motivo, talvez você já tenha tentado várias coisas diferentes, mas você não consegue preencher esse espaço, alguma coisa nesse sentido. Então, o que você vai precisar entender é que, em partes, você vai ter que aprender a dizer não e abdicar de coisas que você considerava muito valiosas. E aqui eu percebo, principalmente, isso vai dizer sobre os valores pessoais no nível primário, e no nível mais profundo vai falar sobre raízes que já estão um pouco mais profundas e que podem ter a ver, inclusive, com experiências que você teve na infância e que vêm de condicionamentos familiares. Ou isso pode significar, inclusive, você fazer um corte com pessoas da sua família, fazer corte às vezes com pai, com mãe, com alguma coisa assim, para você poder se libertar de uma energia mais tóxica que não está sendo mesmo legal para você. Eu sinto que pode ser que você tenha também algum tipo de energia que eu sinto bem esse campo da família, principalmente casamento, apesar de a leitura aqui não ser tão específica assim para falar, olha, você vai trabalhar essa área específica, porque para cada pessoa isso vai ter uma ressonância diferente. Mas eu sinto que de uma forma geral, tem aqui uma energia envolvendo a energia de casamentos. Então pode ser o casamento da sua mãe com seu pai, ou então sua avó com seu avô, ou então, enfim, né, se você tem duas mães, se você tem dois pais, não importa. Mas a questão existe aqui essa energia do casamento, e aí existe uma manifestação que está em progresso, e que tem a ver também com como você se coloca no mundo, diante das outras pessoas, seja nos relacionamentos afetivos, seja no casamento, seja nas relações de trabalho, seja em qualquer outro aspecto da sua vida, seja em sociedade, em qualquer coisa que você tenha e que você precisa estabelecer trocas com as pessoas, em que você precisa estabelecer vínculos com as pessoas também. Então tem aqui uma energia de que você está manifestando alguma coisa, então para algumas pessoas isso é literalmente manifestação de alma gêmea, tá procurando um amor, sabe? Ou então tá querendo melhorar a energia do relacionamento amoroso. Para muitas pessoas isso vai ser bem isso mesmo. Porque tá ressoando aqui com essa questão da busca por um preenchimento. Então, alguma coisa tá vindo como se fosse essa dinâmica de o outro faz alguma coisa ou me traz alguma coisa que me preenche. E aí eu sinto que tem algumas dinâmicas, algumas energias um pouquinho que poderiam ser consideradas tóxicas, que vêm da família, e que podem estar prejudicando esses campos, e aí isso vem também da criança interior ferida. Porque se você viu uma relação disfuncional na sua família, ou se você viveu um núcleo familiar disfuncional como um todo, aí então você internalizou que o amor é uma coisa que na verdade é tóxica. E aí então como que você vai viver um amor pleno, verdadeiro, genuíno, com uma alma gêmea, por exemplo, ou então como você vai ter um relacionamento saudável e feliz se você tem tantas referências de agressividade envolvendo a sua história de família mesmo. E aí então desde criança você viveu aquela experiência, você viu aquilo acontecendo, e aí então isso condicionou a sua mente a acreditar então que ter briga no relacionamento, é normal. Mas se não tem briga não resolve as coisas. Claro que não, para resolver coisa tem que ter diálogo, não tem que ter briga. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu tô sentindo bem essa energia, assim, de que tem algumas coisas desajustadas, mas que, de alguma maneira, a sua equipe espiritual tá vindo para poder ajudar a resolver coisas. E eu sinto que você vai precisar se direcionar para um norte, no sentido mesmo de você estabelecer um objetivo para sua vida, você correr atrás disso, e você entender que você precisa aceitar os processos de cura que o universo definiu de alguma maneira, porque a sua alma também definiu isso, então o universo encaixa os eventos, os acontecimentos com aquilo que a sua alma já escolheu e que tem também a expectativa de que aquilo precise de alguma maneira ser
processado ou ser enfrentado para que você possa ter o aprendizado e para que você possa chegar naquele resultado. Então existe todo um caminho, é como se fosse pré-definido. Eu não gosto muito de pensar, né, nesse termo, porque senão parece que tudo tá lá fora, né, no sentido de que é uma coisa imposta, e a gente não escolhe as coisas, né, a gente não tem livre-arbítrio. E a verdade é que aqui, nesse plano, o nosso livre-arbítrio é muito limitado. Por mais que a gente possa cocriar, que a gente possa estabelecer objetivos para a vida, que a gente possa fazer várias coisas a respeito mesmo do que a gente deseja para a nossa vida mesmo. Eu sinto aqui que por mais que você possa ter o seu livre-arbítrio, que você queira fazer coisas na sua vida, você vai ter que se conformar com alguns fatos em alguns momentos que vão ter processos de cura que você vai precisar passar e que se você não passar, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, é melhor aceitar do que você resistir ao processo, é basicamente isso. Então eu sinto que você vai ter que olhar mesmo para essas questões da família, principalmente, criança interior, questões de relacionamento, eu sinto que tem algumas coisas aqui que vão precisar de movimentação nesse sentido, e você principalmente vai precisar olhar para o seu passado para você poder resolver algumas coisas. E eu sinto que tem mesmo aspectos seus, da sua personalidade e tudo mais, que, enfim, não vão mais fazer parte de uma nova etapa da sua vida depois. Então não adianta você ficar se apegando àquela noção do ego que acha que sabe quem é. Porque aqui nesse plano, a gente tem essa construção de personalidade e que é uma coisa que tem sim uma ressonância com a nossa alma, mas por conta de tantos condicionamentos sociais, dificilmente a gente é a nossa essência sempre. A gente vive a partir de estímulos também que a gente precisa responder. Então, aqui eu vejo que tem coisas que você acredita que você é, que na verdade não é quem você é, que não faz parte da sua personalidade, mas que é uma ressonância, por assim dizer, de toda uma combinação de fatores do inconsciente coletivo, do seu próprio campo multidimensional. Então tudo isso tá ali borbulhando e tá se movimentando e tá influenciando quem você acha que você é. Então eu vejo aqui que tem uma mudança de paradigma, que tem uma mudança maior que você vai precisar passar, e tem muita coisa aqui de campo de espiritualidade que você vai precisar usar a espiritualidade a seu favor, bastante, para poder ajudar nesse processo como um todo. E aí então, essa é a mensagem inicial aqui para a leitura do elefante, e para esse primeiro portal que foi aberto. E agora nós vamos ver com os cristais o restante da mensagem. Então eu peço às entidades responsáveis por esse trabalho que estabeleçam a sintonia para complementar a mensagem que chegou aqui até esse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Realmente, eu tinha sentido bem profundamente a energia de processos de cura que precisam ser vividos e tem aquela energia do vazio que precisa ser preenchido de uma certa forma. Então, uma parte do que você precisa fazer para você realmente poder alcançar os seus objetivos na vida, e até intenções que é interessante você estabelecer para rituais, magias e afins, é você, primeiramente, declarar para o universo que você aceita os processos de cura e que você determina que os processos de cura aconteçam da melhor e mais elevada maneira e, de preferência, sem catarses ou crises curativas. Por quê? O que isso significa? Que você passando por um processo de cura, isso pode vir através de uma doença. E se você, lógico, não quer passar por um processo de doença, então, quando você determina para o universo que seja da melhor e mais elevada maneira, mas de preferência sem crises, sem esses processos catárticos e tudo mais, então você consegue navegar de uma maneira um pouco mais suave por esse processo de cura. Não significa que vai ser necessariamente fácil, só porque você determinou dessa forma, mas significa que talvez você consiga ter mais consciência ao longo do processo para você poder enfrentar e para que as coisas possam fluir melhor para você mesmo. Eu sinto aqui que os seus caminhos vão se abrir bastante ainda, então até mesmo do que já foi aberto até agora, você vai sentir mais abertura, você vai sentir mais coisas assim, do universo trazendo para você mais manifestação, do universo te atendendo mais aos seus pedidos também. Mas é justamente por isso que você precisa saber pedir, você precisa saber manifestar, você precisa saber determinar para o universo exatamente o que é que você está realmente buscando na sua vida. E isso não a partir de uma perspectiva egóica, é de uma perspectiva de alma. Porque quando você sintoniza com a manifestação que a sua alma deseja, então fica muito mais fácil para o universo poder alinhar todas as coisas que são necessárias, os recursos, os caminhos e todas as outras influências para você poder chegar naquele objetivo mais rápido. Enquanto que se você só ouve a voz do ego,
O que acontece? Você estabelece uma intenção, você estabelece um objetivo, e aquele objetivo não está dentro do seu propósito. Então, todo o alinhamento que a sua alma já fez, aí você está querendo forçar o universo a arrancar aquilo do seu caminho do propósito de alma para transformar aquilo, o caminho do ego, em alguma coisa que vai ter a ver com o propósito. Isso é um processo muito desgastante e costuma ser muito demorado também. E aí então, quando as coisas não acontecem no ritmo que o ego deseja, aí então vem aquela frustração de achar, porque as coisas não funcionam pra mim, porque nada dá certo pra mim, dá certo pros outros, não dá certo pra mim, mimimi. E aí por que acontece desse jeito? É porque você tá focando demais numa coisa superficial e você não tá realmente direcionando a sua energia pra algo que é de substância pra sua existência e pro seu propósito divino aqui. Então, é importante você saber fazer essa distinção, e é já uma intenção interessante para você estabelecer também, para você saber diferenciar a voz do ego e a voz da alma, de você saber diferenciar o desejo do ego e o desejo da alma, o que é um desígnio ou um propósito estabelecido pelo ego ou pela alma, porque quando você consegue fazer essa separação, então você consegue entender que às vezes aquilo que você quer talvez não esteja totalmente desconectado do propósito, mas talvez você esteja dando atenção demais ou foco demais. E aí então você pode, entendendo qual é o seu propósito, pensar como que eu posso ligar isso daqui com o meu propósito. E aí então você consegue fazer essa ponte de uma forma mais fácil, porque o fluxo da alma já é o fluxo mais forte. E aí quando você traz do ego para a alma, então aquilo consegue fluir assim de uma forma muito melhor. Eu sei que esses são conceitos que podem ser um pouquinho confusos ou um pouquinho abstratos para algumas pessoas, mas o que é importante você entender é que você precisa focar no seu propósito de vida, no seu propósito de alma, no seu propósito divino. Você está aqui por um motivo, você está aqui realmente para cumprir com um propósito de alguma coisa. Então não vale a pena você ficar perdendo seu tempo. E eu sinto aqui que até mesmo em questão de trabalho, em questão de carreira mesmo, coisa que você veio construindo, pode ser que você tenha construído uma carreira e agora você está vendo que na verdade você jogou um monte de tempo no lixo, porque hoje, nada daquilo faz mais sentido para mim. E aí então como é que faz? Como é que faz uma transição de carreira? Como é que você vai para um outro caminho? Então tem aqui essa energia falando para você apenas que, primeiro, não existe tempo perdido, mas se você usou já muito do seu tempo fazendo uma coisa que não está em ressonância com a sua alma, então pare. Já pensa como que você vai fazer essa transição logo. Não fica mais perdendo tempo. Porque aqui é o que eu falei, não tem tempo perdido porque tem aprendizado. Mas se você também já aprendeu tudo que você precisava e você está com a vida vazia, se você está sentindo esse vazio dentro de você, então eu digo para você, fazer as coisas exatamente do mesmo jeito que você já veio fazendo, você continuar exatamente na mesma área fazendo as mesmas coisas, não tem como você ter um resultado diferente. Então, se você quer realmente preencher essa energia que de repente você sente que tem alguma coisa faltando, você precisa se direcionar verdadeiramente para o seu propósito. E aí, depois, a última coisa aqui dessa mensagem, basicamente, é que confirmou aqui algumas energias a respeito do que eu já tinha comentado de criança interior ferida. Tem aqui uma renovação para a criança interior, tem aqui a cura de algum trauma, a cura e liberação de alguma coisa que pode ser mesmo aquela agressão, aquilo que eu falei, tem aquela energia um pouquinho mais intensa, mas eu sinto que isso está liberando, e eu sinto aqui que está te faltando um pouco de energia, de foco e vitalidade também para o seu dia a dia. Então, uma intenção para você estabelecer foco e determinação, disciplina, tudo para você poder cumprir com as suas tarefas do dia a dia. Eu sinto que tem uma energia aqui como se estivesse faltando rotina, tá? Então, você precisa de uma energia de mais fogo na sua vida também, tá? Então, o elemento para você usar, que pode ser interessante, é o elemento fogo. E a última mensagem agora, porque agora eu já falei de todas as outras coisas, é com relação à vida financeira, para quem está manifestando dinheiro, prosperidade, para quem está assim, querendo pagar dívida, sabe, essas coisas. Algum tipo de mudança vai acontecer. Eu sinto que é uma mudança, como eu vejo uma espiral para cima, assim, como se fosse uma limpeza acontecendo, e aí como se fosse uma transformação vindo, e que, de alguma maneira, vai trazer um resultado, assim, como se fosse a solução para um problema. Então, para quem está manifestando, então isso pode significar um movimento de ascensão mesmo, as coisas melhorando, as coisas subindo, e tudo podendo ficar melhor nesse sentido do trabalho também. Mas é aquilo, para essa transformação acontecer, você precisa também abrir a sua mente e o seu coração
para você poder, se for o caso de você estar trabalhando com uma coisa que você não gosta, de repente você mudar de ramo e de você realmente acreditar que você pode prosperar fazendo outra coisa. Porque a gente vive muitos condicionamentos aqui na nossa sociedade, infelizmente, que falam, se você fizer tal coisa, você vai morrer de fome. Você nunca vai prosperar nessa área que você escolheu. E isso principalmente para quem usa mais o lado direito do cérebro, né? Então, para quem gosta de coisas tipo música, arte, ou às vezes até, por exemplo, escrever, ou outras coisas, enfim, né, trabalhar com oráculo, trabalhar com espiritualidade. Todo mundo acha que, então esse tipo de coisa não é valorizado, a pessoa vai passar fome. E aí a gente acaba acreditando nessas coisas e não faz aquilo que realmente está conectado ao nosso propósito. Então aqui, essa é a mensagem para você. Foca no seu propósito e viva de verdade o seu propósito. Aceite os processos de cura e siga em frente sempre, nunca desista, tá? Foco, foco e foco no seu processo e para você poder fazer o que tiver ao seu alcance para você poder chegar onde você quer chegar na sua vida, tá bom? Então, essa foi a leitura do elefante. Espero que você tenha gostado, que tenha feito esse livro para você. E se você gostou, já interaja aqui com o vídeo, deixa um comentário, deixa uma curtida, compartilha com alguém, porque isso é muito importante para o trabalho aqui poder continuar acontecendo de forma gratuita, tá bom? E agora nós vamos para a leitura do dragão. Certo. Então eu peço às entidades responsáveis por esse trabalho de cristalomancia e cleromancia que abram os portais para a leitura de quem escolheu o dragão e peço pela sintonização dos meus registros acásticos com quem está me ouvindo neste momento e que seja canalizado aqui a energia da verdade superior para a manifestação do propósito de vida e para que a energia de expansão seja estabelecida na vida de quem está me ouvindo agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Temos algumas coisinhas que vamos precisar conversar um pouquinho a respeito. Então, é o seguinte. Caíram algumas energias aqui na parte central do tabuleiro, que é uma coisa que vai ressoando para todas as outras áreas aqui. Então, a primeira coisa que está aparecendo já é que, primeiro, tem algum caminho que está um pouquinho apertado, por assim dizer, referente ao seu futuro. Eu sinto que tem como se fosse um tipo de promessa ou alguma coisa que você veio manifestando, que é uma ambição, é alguma coisa grande. Eu sinto que você talvez seja uma pessoa que tem bastante ambição, então você deseja coisas grandes, é como se a sua mente não tivesse muitos limites, então você põe na sua cabeça que uma coisa é possível, então dentro da sua cabeça aquilo, assim, e o negócio vai longe. Só que, qual é o ponto que você precisa entender? É que tem algumas coisas a respeito do que você intenciona, ou então do que você coloca como objetivo para sua vida, ou alguma coisa assim, que algumas coisas podem estar um pouquinho além da realidade. Então, para você poder trazer coisas que estão nessa esfera muito abstrata para ter alguma materialidade, porque só manifesta se tiver materialidade, certo? Então, para a coisa poder manifestar, para a coisa poder acontecer de alguma forma, você precisa trazer essa energia para a materialidade. Então, como você pode fazer isso? É principalmente trabalhando com dois elementos. O primeiro que é fumaça e o segundo que é água. Porque esses dois elementos, que na verdade seria ar e água, mas é porque aqui na verdade é uma energia de vapor. Ou seja, o que é o vapor? É uma coisa, no caso água, né? Vamos falar vapor de água, né? Porque vapor tem de todos os elementos. Mas vapor de água. Então, beleza, a água é um elemento, a água é material, e ela é uma transição entre uma coisa imaterial e uma coisa mais sólida, que é a terra. Então, o vapor representa justamente o processo e o ciclo dessa energia, por assim dizer, que é muito abstrata e dispersa, e aí quando condensa, pode tornar aquilo mais palpável, por assim dizer. Então, seriam esses elementos que é interessante você trabalhar. Então, uma energia que vai poder ajudar você com isso é justamente água quente. Então, água e fogo são duas energias que vão poder trabalhar bem juntas para poder contribuir para o seu processo de manifestação. Mas, como eu estava comentando, aqui tem uma energia
de expansão muito grande, já bem no centro do seu jogo, mas ao mesmo tempo tem uma energia muito intensa, uma energia muito grande, mas aí quando a gente entra no campo de manifestação do futuro, a energia aqui, ela tá já abrindo com uma energia de Saturno. Então, é como se as coisas estivessem demorando demais, ou então como se você estivesse sentindo que por mais que você tente, você faz, a coisa não dá certo. E aí fica aquela promessa não cumprida, de, nossa, a essa altura, né, da minha vida, eu já imaginava que eu ia ter conseguido fazer X ou Y ou Z, e aí para quem está buscando, por exemplo, uma grande mudança na vida, para quem quer, às vezes, fazer um intercâmbio, mudar de país, ou então que quer concluir a faculdade, sabe, ou então que está no mestrado, no doutorado, e aí o negócio não acaba nunca, parece que a pesquisa não flui, e aí o negócio não vai. Então, é sobre isso que essas energias estão falando aqui, e tudo isso está conectado a um campo de cura, aqui nessa leitura. Então, tem muitas energias do elemento terra aqui que vão poder contribuir também para ajudar a trazer estrutura para você. Mas aqui eu sinto que não é apenas você usar o elemento terra numa magia, por exemplo. Eu sinto que talvez seja interessante você fazer alguma coisa na natureza. E aí eu tinha comentado, por exemplo, vapor de água, ou então mesmo a água líquida também, né? 2 elementos que são interessantes. Para uma magia, de repente, dentro da sua casa, para você ter vapor, você pode usar água quente e aí, então, ver como que isso pode fluir para você. Mas se você for na natureza, e se você for, por exemplo, numa cachoeira, para você poder fazer um ritual, para você fazer uma meditação, uma sintonização, ali você entra em contato com a energia de Gaia, e é mais essa energia que eu sinto aqui, a energia de Gaia mesmo, que essa energia tem o potencial para te trazer cura, e conforme a água vai fluindo e vai batendo, forma-se o vapor de água natural, sem você precisar aquecer as moléculas de água. Então, isso é algo que pode também contribuir para você, se você tiver a possibilidade de fazer isso, de você ir em algum lugar que tenha água em movimento e que tenha também essa energia, né, da mãe natureza, basicamente. E aí o que eu sinto é que, assim, tá chegando, me parece, uma nova fase para a sua vida profissional. Me parece que tem alguma energia aqui que está fluindo e que está levando você para uma coisa nova, para uma coisa inusitada, e é uma nova luz, basicamente. Então, eu sinto que talvez você já vem vivendo o seu propósito, que você já vem fazendo coisas que estão conectadas com o seu propósito, mas eu sinto que tem alguma coisa a mais. Eu sinto que tem alguma coisa nova e que vai ser um grande plim, assim, sabe? Vai ser um grande estalo que vai dar na sua mente aquele, sabe, o eureka, sabe? Assim, pensar, nossa, era isso que estava faltando. E aí eu sinto que depois disso, você vai entrar em um fluxo de trabalho que vai ser muito intenso, mas assim, intenso de um jeito, e aí essa energia ela pode basicamente cortar para 2 lados. O primeiro lado é que esse fluxo de energia vai te levar para muito trabalho, muito intenso, ao ponto de você se isolar por completo para trabalhar, entendeu? Para fazer o que precisa fazer, para você poder colocar em prática alguma coisa, e eu sinto que você vai estar assim com um otimismo tão grande, querendo fazer acontecer, e aquilo vai ser uma coisa que muito provavelmente vai ser algo que está tão em conexão com a sua alma, que você vai falar assim, nossa, eu não posso perder esse fluxo, e aí você vai entrar, mergulhar e se isolar para fazer aquilo. A outra possibilidade é que você acabe, assim, por você ter outras demandas, ou então por você não ter foco, por você estar com uma energia um pouco dispersa, ou alguma coisa assim, que aí então esse processo de você pôr em prática essa coisa nova pode acabar sendo um pouco penoso para você também. Então a gente tem essas 2 possibilidades, pode acontecer uma coisa ou outra, ou as 2, na verdade. Então, na prática, o que eu posso sugerir para você? Para você estabelecer intenções para os seus rituais, de que você consiga ter responsabilidade para lidar com todas as energias do seu trabalho e com todas as energias também do seu propósito de vida, colocando em prática da melhor maneira aquilo que está realmente em conexão com o seu propósito. E para você conseguir fazer isso, assim, da melhor maneira possível, de uma forma leve, de uma forma tranquila, e que você consiga ter foco, determinação, e que você consegue também, por exemplo, blindar distrações, sabe? Esse tipo de coisa. Eu sinto que são energias que vão ser interessantes para você. Porque eu sinto que, na verdade, grande parte do que está acontecendo com você é um processo de... como se fosse uma revolução. E aí é por isso também que tem coisas demorando para você na sua vida. Porque você está passando por mudanças internas e os seus valores também estão mudando. Tem coisas dentro de você que estão passando por cura e transformação. Então, essas coisas, até mesmo a visão que você tem de você, a personalidade que você acredita ser,
aquilo que você realmente se condicionou a ser, né? A pessoa que você se tornou. Eu sinto que tem muitos aspectos seus que estão passando por mudanças, e mudanças práticas também. E eu sinto aqui que para algumas pessoas tem mudanças até mesmo no corpo físico. Então, se tiver alguém aí que está precisando, por exemplo, passar por cirurgia ou alguma coisa nesse sentido, então, muito provavelmente tem aqui uma energia de isso poder ser um fator determinante para o futuro depois poder abrir. E aí então as coisas não aconteceram porque esse processo aqui de cura, mudanças no corpo, então por exemplo, para quem está em processo mesmo, de que está fazendo esforço para emagrecer, para fazer alguma coisa, o corpo está mudando. Então é assim, não basta só o que está dentro da sua mente mudar. A sua vida lá fora vai passar por mudanças também, e isso muitas vezes se reflete no corpo. Eu lembro até quando eu passei pelo meu despertar espiritual, e eu mudei muitas coisas na minha vida, assim, praticamente da noite para o dia. Em um período de cerca de 5 meses, se eu não me engano, foram 5 ou 6 meses, eu passei por tantas mudanças na minha vida que o dia em que eu raspei a cabeça pela primeira vez, e eu me olhei no espelho, eu tinha visto que eu tinha emagrecido 12 quilos e que eu tava em outra vibe, eu me senti uma nova pessoa. E eu vi o meu físico refletindo como eu tava me sentindo por dentro. E é claro que como as coisas não são constantes, então a vida vai mudando e a gente vai mudando também. Mas tem hábitos que a gente às vezes tem que não são legais, que são tóxicos e tudo mais, e que é importante a gente mudar. Então, eventualmente, tudo ali do lado de fora começa a mudar também. Quando você começa a mudar os seus hábitos, quando você muda o seu jeito de pensar, tudo isso vai reverberando. Essa que é a questão, vai reverberando, reverberando e reverberando. E aí então agora nós vamos ver com os cristais o restante dessa mensagem, porque eu sinto que realmente tem alguma abertura muito importante aqui para você. E tá, então vamos lá. Então eu peço às entidades responsáveis por esse trabalho que deem continuidade para essa leitura, para poder mostrar a expansão na vida de quem está me ouvindo neste momento, para darmos continuidade aos portais que foram abertos agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Ok. Então vamos lá. Então é o seguinte, realmente tem alguma mudança, alguma transformação, alguma coisa nesse sentido que você vai passar a nível do seu propósito de vida. Então tem coisas que você vai descobrir assim uma paixão muito maior, muito mais forte. Então aqui a gente já tem uma confirmação interessante. Uma outra coisa que vai precisar ser olhada são justamente essas questões envolvendo saúde, envolvendo o corpo físico, envolvendo a alimentação também, algumas coisas assim. Então veja como que isso vai ressoar para você, porque eu sinto que você vai passar por um processo de crescimento muito grande, assim, no sentido de você expandir a sua energia mesmo. Então tem coisas que, além de você mudar, você vai reforçar aspectos de luz seus na sua vida. E essa energia que está aparecendo aqui me mostra, na verdade, uma espiritualidade muito profunda, me mostra como se fosse a sua equipe espiritual aqui, te direcionando muito para que você consiga realmente receber o melhor que o universo tem para você. Eu sinto aqui uma energia de amor divino, uma coisa muito bonita, muito poderosa, mas que é muito importante você aceitar e você deixar essas energias entrarem. E a tendência aqui, pelo que eu estou percebendo, é que em alguns aspectos da sua vida você acabe às vezes focando demais naquilo que você faz para os outros, naquilo que você acaba direcionando de energia para fora. E eu sinto que é importante que você continue fazendo o que você está fazendo, principalmente se você trabalha com público, enfim, né, fazendo trabalho na internet, esse tipo de coisa, ou se você precisa, né, trabalhar em contato com pessoas, se o seu nome, né, de uma certa forma, depende ali de você, às vezes, ter que fazer pequenos deslocamentos ou coisas desse tipo. Então, isso é importante que você continue fazendo. Sim, por um lado é importante. Mas é importante também que você foque em você trazer energia para você passar por essas mudanças que eu já comentei aqui nessa leitura. Porque como o foco aqui é justamente o processo de expansão, aqui eu sinto que para você a expansão está intimamente conectada com a transformação. Então você vai precisar mudar alguma coisa dentro de você, você vai precisar mudar coisas na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu sinto que tem uma grande mudança e eu sinto que tem uma cobrança por parte mesmo até do universo, por assim dizer, para que você faça o que precisa ser feito. Sabe, que você deixe o ego infantil, sabe, que só quer as coisas do jeito que quer, na hora que quer,
e que você aprenda a ter uma perspectiva mais madura e mais adulta também na sua forma de lidar com a vida, na sua forma de lidar com os eventos, os acontecimentos e tudo mais. Eu sinto aqui que muito daquela promessa que eu estava comentando, de coisas no futuro que falam que vem e não vem, então às vezes você já passou por alguma leitura, ou mesmo você assistiu já vídeo aqui, falando que ia dar certo alguma coisa, que de repente não aconteceu ainda e tudo mais. Eu digo pra você, é complicado, porque assim, aqui tá saindo uma outra promessa, né, uma nova promessa, tá falando, vai acontecer, mas você precisa manter a fé, você precisa confiar que todas as energias estão conspirando a seu favor. Aqui tem uma energia de lei da atração que tá abrindo pra falar assim, tem coisa que tá lenta, porque você também, assim, parece que ainda não tá sabendo manifestar, sabe assim, com a grande qualidade que você poderia. Eu sinto que você já tem bastante conhecimento espiritual, mas ao mesmo tempo é como se você não estivesse conseguindo usar isso na prática, sabe? É como se você não estivesse conseguindo usar da melhor maneira. E aí também, até mesmo o financeiro. Você pode estar sentindo o financeiro bloqueado, ou então a coisa até tá fluindo, mas tá fluindo devagar, o negócio quase parando, assim, e aí te dá um desespero, porque você não sabe o que fazer. E aí eu falo, calma, sabe? Calma, porque tá vindo, sabe? Tá fluindo, a coisa tá entrando. Eu sinto que tem muita energia entrando aqui pra você. Pra quem tá procurando relacionamento também e tudo mais, que falou, ai, nossa, mas não fluiu até agora, Matheus, eu não aguento mais esperar, tudo mais. Eu sinto aqui que pode vir um grande milagre absolutamente da noite pro dia. Então, assim, por isso que eu tô falando, é complicado eu falar que é mais uma promessa e tudo mais, porque você já tem a expectativa de que a coisa vai demorar. E aí, então, assim, pra quem tá manifestando campo amoroso, relacionamento, essa coisa toda, e às vezes até parceria profissional e coisa desse tipo, olha, a coisa pode, assim, melhorar da noite pro dia, tá? Realmente assim, você precisa entender que a manifestação, ela pode ser um grande milagre, mas nem tudo necessariamente é. Então, tem coisa que pode ser que você esteja esperando aqui mesmo, e que vai acontecer, assim, muito rápido, contanto que você aprenda a se conectar mesmo com a lei da atração. E por outro lado, mesmo que você se conecte mais com a lei da atração e tudo mais, eu sinto que principalmente para a questão financeira e para algumas mudanças no campo do trabalho, de qualquer forma essas mudanças vão ser ainda um pouquinho lentas. Mas eu não sinto que vai ser tão lento assim, pelo fato de que tem obstáculos sendo tirados do seu caminho, tá? Então, de qualquer forma, aqui o foco é você ter confiança no bem maior, é você estabelecer a sintonia com o universo, e com tudo mais que, enfim, já foi dito pra você. Eu sinto que essa não é a primeira vez que você ouve esse tipo de mensagem, mas eu sinto aqui que tem muita energia do amor divino que você precisa integrar na sua vida. É como se você precisasse realmente acreditar no seu merecimento, acreditar no bem maior, confiar nesse bem maior, confiar que as coisas vão fluir para você mesmo e que na verdade já está fluindo, que já está manifestado, pelo menos no 4D. E eu sinto aqui que a sua energia de expansão, a nível espiritual, ela já é certa. Assim, é uma coisa que já está maravilhosa. É só uma questão de essas energias começarem a vir para a matéria. Elas vão começar a vir. Mas tem algumas coisas que os primeiros sinais não vão ser tão óbvios. Não vai ser uma coisa tão clara assim. Mas quando você vê, assim, quando você, sabe, se tocar que o negócio está acontecendo, você vai ver que o fluxo você já vai estar no meio do fluxo, entendeu? Então, tem muita coisa que vai vir, que eu sinto que vai ser muito boa, mas, realmente, tudo só vai depender de você, da sua energia e de você confiar, tá bom? E essa foi, então, a leitura de quem escolheu o dragão. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido pra você. E se você gostou mesmo, eu já peço para você engajar aqui com o vídeo, deixar uma curtida, um comentário, compartilhar com alguém, porque isso é muito importante para esse trabalho poder continuar acontecendo aqui de forma gratuita, tá bom? E agora vamos para a mensagem final da bola de cristal e vamos fazer também um pequeno e breve exercício para ajudar no processo de conexão com essa energia de expansão. Então vamos ver aqui o que a bola de cristal traz como mensagem final para quem está me ouvindo neste momento, que permaneceu aqui até o final do vídeo. Então vamos entender essas energias. Ok. A primeira impressão que eu tive aqui ao olhar para a bola de cristal é que eu vi uma torre, e aí agora eu estou vendo como se fosse uma seta para cima, e eu estou vendo uma bolha de luz dourada. É como se ela fosse brilhando e expandindo junto com essa energia. Então a questão é o seguinte, você precisa muito estar com a sua estrutura bem estabelecida. Não adianta você desejar coisas e você ficar sempre focando nessa energia.
de você manifestar e você querer mais e você querer expandir aquela coisa toda, mas se você não tem uma boa estrutura para você poder acompanhar esse processo também e para você poder, assim, como se fosse ter uma base para receber também. Porque mesmo que você seja uma pessoa meio itinerante, meio nômade, assim, que tá cada hora num lugar, que muda bastante e tal, ainda assim, você precisa ter pelo menos um lugar onde aquela energia possa sempre te encontrar. Ou então, onde você possa, por exemplo, receber uma carta que vai estar ali, o convite enfim, de qualquer coisa que pode ser a grande, sabe assim, a grande mudança que você está esperando na sua vida. É isso, você precisa ter um ponto central. E todo mundo tem, de alguma maneira, essa energia em si. Mas eu sinto aqui que talvez tenha uma parte dessa energia, uma parte dessa estrutura, que ela ainda está um pouquinho frágil, tá? Ela ainda está um pouquinho balançada. Então, o que o universo está trazendo, basicamente, é uma energia que a abertura dos caminhos, as coisas todas, olha, vai acontecer, de qualquer forma. As coisas podem parecer um pouquinho travadas, talvez, em algum aspecto da sua vida, nesse momento. Tá, pode ser que esteja realmente assim travado, que ainda não esteja fluindo muito bem e tudo mais. Só que a questão é que quanto mais você for direcionando energia para o problema, mais esse problema é reforçado. E quanto mais energia você dedica focando e pensando no problema que está acontecendo, muitas vezes isso pode atrapalhar você de encontrar uma solução. Então, para você poder realmente resolver um problema, você tem que confiar, primeiro, manifestar a resolução daquele problema, manifestar aquilo que você está desejando para sua vida e simplesmente declarar: o problema já está resolvido. Eu tenho uma afirmação que eu faço todos os dias e que eu tenho tipo um painel assim na escada aqui da minha casa quando eu desço do quarto, e aí então tem várias divindades ali, né, que eu imprimi as fotos, e aí bem no meio tem um papel assim escrito bem grande: gratidão pela vida perfeita. Porque na vida perfeita não tem problema, entendeu? Na vida perfeita não tem obstáculo, não tem dificuldade. Então, se eu já estou agradecendo pela vida perfeita, eu estou mandando uma mensagem para o meu subconsciente que é a seguinte: não tem problema. Se não tem problema, então qualquer coisa que aparecer, mesmo que a mente racional queira interpretar como um problema, eu já decretei com antecedência que aquilo vai ser resolvido e que aquilo vai ser fácil de resolver também. Então, é meio que essa energia que você precisa trabalhar. Porque eu sinto aqui que você está focando muita energia mais no problema do que na solução. E para você resolver, você precisa focar na solução. Então, pensa como você vai fazer isso de uma forma que faça sentido para você. E na verdade, agora, a Bola já está me falando para a gente fazer uma sintonização, só para a gente poder conectar essa energia. Então, para nós pararmos de focar em qualquer tipo de problema, em qualquer tipo de energia que possa estabelecer algum tipo de bloqueio, algum tipo de obstáculo, então nós vamos agora fazer uma visualização justamente para abrir isso. Então, eu vou convidar você agora a fechar os seus olhos e respirar profundamente. Então você vai, primeiramente, concentrar a sua energia e a sua atenção no seu coração. E ali você vai começar a sentir uma energia pulsando. Junto com as batidas do seu coração, você pode visualizar, se você conseguir, uma luz, de preferência, uma luz dourada, ou então uma luz bem clara e bem brilhante. E conforme você vai sentindo as batidas do seu coração, e você vai se concentrando nesse ponto, essa luz vai se expandindo e iluminando cada uma das células do seu corpo. E você vai visualizar o seu corpo todo envolto com essa luz dourada. E você vai sentir que essa energia vai expandindo agora e que ela vai ultrapassando as barreiras do ambiente onde você está, da sua cidade, do seu país, do planeta Terra, do nosso sistema solar, da galáxia, do universo. E aí você vai sentir essa energia dourada se expandindo ao infinito até você sentir como se você estivesse em conexão com um grande vazio. E nesse vazio, nós vamos nos conectar com esse potencial infinito da criação, porque o vazio é justamente o potencial infinito. E desse ponto, você pode repetir, em voz alta, a seguinte afirmação: eu aceito
que a vida perfeita seja manifestada aqui e agora. A vida perfeita já está manifestada. Eu vivo a minha vida perfeita agora. Eu expando a minha luz e a minha energia. Eu sou o infinito. E o infinito está em mim. Gratidão, está feito, está feito, está feito. E aí você vai sentir toda aquela luz dourada voltando para dentro de você, para dentro do seu coração, para o seu corpo. E você vai sentir essa energia pulsando e integrando essas afirmações nas suas células e no seu nível de consciência mais profundo, permeando todo o seu subconsciente e também todo o seu campo espiritual e multidimensional. Isso não precisa ser uma coisa feita e visualizada com clareza ou de uma forma consciente, justamente porque tudo é bem abstrato mesmo. Então você simplesmente pode ver essa energia pulsando por todo o seu campo de energia em volta de você, dentro de você. E aí você pode abrir os olhos. Então, aqui eu sempre conduzo de uma forma um pouquinho mais rápida, mas é para você aprender a essência do exercício. E aí depois você pode assistir de novo, para você acompanhar, ou então você pode ouvir mais devagar, enfim. Aí você vê como que faz sentido para você. Mas basicamente é isso. Então você vai sintonizar com essa energia de integrar para você, através dessa energia de expansão, dessa luz dourada. Você vai então trazendo coisas para a sua energia que sejam úteis para você, que você sinta que realmente vão ajudar a trazer a solução para aquilo que você está precisando superar na sua vida. E isso realmente vai ajudar você a conseguir manifestar muito mais o seu propósito de vida com muito mais facilidade e muito mais leveza. E essa foi, então, essa leitura oracular, a cristalomancia, claromancia, uma leitura maravilhosa, conectada com essa energia de expansão. Eu te agradeço por você ter ficado comigo até aqui, por você ter assistido esse vídeo, por você ter se permitido estabelecer essa conexão. E é isso por esse vídeo e vejo você no próximo. Beijo no seu coração.